beleza? Estamos aqui em mais um Fala Pro, mais um podcast. Meu parceiro Israel, vamos sempre. Que vamos. E hoje nós temos não só um, mas dois convidados. Né? Nós estamos com dois feras aqui do esporte paralímpico e eles vão falar um pouquinho mais dessa realidade, dessa vivência, porque eles trabalham e um deles ainda é atleta. Né? Trabalham com esporte paralímpico e ainda um é atleta, então vocês vão conhecer aqui os dois. Israel, quer falar alguma coisinha? Só queria que vocês aproveitassem essa dupla, porque vem conteúdo, viu, galera? É importante a gente saber e vocês vão gostar, viu? Então, hoje nós estamos aqui com o nosso parceiro Thiago. E aí, Thiagão? Beleza. E o André. Boa. Perdão, Thiagão, prazer. Vamos deixar eles se apresentarem um pouquinho, né? Para que vocês conheçam mais sobre eles e depois a gente entra com as nossas perguntas. Fechou? Bom, gente, meu nome é Thiago. Hoje eu tô como supervisor esportivo, mas também sou representante do Conselho Nacional da ANDI e do Conselho Internacional IFCPF, mas também sou uma pessoa com deficiência e eu valorizo muito isso, porque ser uma pessoa com deficiência é muito difícil. Eu queria falar que é fácil, mas não é. É muito difícil, mas a gente aprende a cada dia e a gente precisa valorizar todo dia esse conhecimento, que é muito valoroso. Pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu também atuo como supervisor esportivo junto do Thiago, né, no Comitê Paralímpico. Meu contato com o esporte paralímpico foi através do próprio CPB. Na minha época de estágio, eu consegui uma oportunidade de trabalhar lá dentro do Centro Paralímpico. Trabalhei como estagiário com badminton, né, dando treinamento, iniciação, aperfeiçoamento. Trabalhei com atletas também em competições. E hoje estou num cargo de supervisão, né, tentando espalhar esse projeto pela cidade de São Paulo. Show! E, novamente, é um prazer tê-los aqui, né? A gente sabe o deslocamento, né? Em São Paulo tudo é mais difícil, ainda mais vocês são de longe, mas sintam-se à vontade, né? Nós teremos aí com certeza uma troca muito bacana, né? Ficamos muito felizes com a presença de vocês dois aqui. Muito bom tê-los aqui, tá bom? E vamos aí, vamos que vamos. Vai ser bem bacana, viu? Também. Valeu. Então, acho que é legal também para o pessoal entender, né, que na apresentação não ficou tão claro, explicar um pouquinho dessa relação de vocês com o CPB, o que é a sigla CPB, porque pra gente que fala toda hora ali é normal, é natural, mas as pessoas não sabem, e também como que foi o início de vocês no esporte, né, paralímpico, né, o Thiago vai contar uma versão, você outra, né, mas de todo modo expliquem, né, pra galera, pra eles entenderem essa relação de vocês com o CPB e com o esporte paralímpico. Bom, CPB, a sigla significa Comitê Paralímpico Brasileiro. Basicamente é uma entidade que vai reger o esporte paralímpico aqui no Brasil. Então a gente tem um Comitê Paralímpico Internacional que vai passar as diretrizes para todos os comitês paralímpicos nacionais de cada país, né? E assim o comitê consegue passar isso para as confederações, né? E ter um esporte mais organizado. Boa. Bom, por ser uma pessoa com deficiência, eu preciso falar que o esporte ele é uma ferramenta de transformação muito grande. E os pais são fundamentais nesse processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência. E os meus pais foram chave nisso porque eles sempre me incentivaram a ter alguma atividade, a buscar realmente esse protagonismo da minha vida, que a gente precisa protagonizar as nossas próprias histórias. Então agradeço muito meus pais, eles foram primordiais nesse processo todo de desenvolvimento. E vou falar da minha eficiência, né, que é a paralisia cerebral, que é importante a gente explicar para depois fazer a minha inserção no esporte. A paralisia cerebral ela é uma condição neurológica, neuromotora, né, que faz com que a pessoa acometida tenha a perda parcial ou total de funções motoras. Então, ela é uma deficiência permanente, porém não progressiva. Então, por ser uma deficiência permanente, a pessoa precisa se acostumar e precisa conviver com essa questão. E eu aprendo todo dia, como citei na minha introdução, e é algo assim muito importante a gente ter uma convivência saudável. E os meus pais, eles também foram parte fundamental nesse processo de compreensão do meu corpo, de eu entender as minhas potencialidades e de eu conseguir explorar todos os meus desafios e também para conseguir me estabilizar como pessoa. Isso foi muito importante.
Então, eu sempre fiz fisioterapia, desde a minha concepção, assim, eu tive esse acompanhamento fisioterápico na ACD, depois eu fui... E aqui eu tenho que ressaltar também o trabalho multidisciplinar, que é essencial na vida da pessoa com deficiência, receber estímulos fisioterápicos e também de toda essa rede de acompanhamento para que a pessoa possa se desenvolver socialmente, fisicamente e cognitivamente, que é muito importante para que ela tenha uma vida cada vez mais autônoma. E, bom, o esporte paralímpico apareceu na minha vida quando eu tinha 12 anos. Eu sempre fiz esportes, meus pais sempre me estimularam a fazer esportes. Fiz karatê, futebol, natação, e eu me encontrei mais no futebol. E aí eu fazia escolinha, a escolinha de São Paulo, eu lembro até hoje. Mas eu notava que eu não tinha ali uma igualdade com os outros meninos. Eu pensava, cara, eu acho que aqui eu não vou conseguir me destacar. E eu queria me destacar, é muito legal se destacar assim, em uma competição. E aí eu falei, mãe, pai, será que tem alguma modalidade que as pessoas tenham uma semelhança com a minha condição neuromotora? Aí eu fiquei bem animado, falei, vamos pesquisar na internet. E aí eu pesquisei na internet e achei um clube, o SESI Suzano. E desde então eu me encontrei de fato. Logo no meu primeiro treino eu notei algo que eu não tinha na minha vida. Essa felicidade. Eu acho que é muito impactante como o esporte pode mudar a vida da pessoa e como ele impactou a minha vida. Eu reparei assim o rosto dos atletas assim felizes ao fazer o esporte, e aí eu pensei, caramba, porque eu estava nesse processo de aceitação ainda ali na pré-adolescência, na adolescência eu estava me reconhecendo, né, como um corpo capaz, como um corpo potente. E aí quando eu percebi que eu poderia galgar esse caminho no esporte, através do esporte paralímpico, eu vi que eu poderia ser feliz. E eu falei, eu tenho que permanecer nesse ambiente, eu tenho que permanecer aqui, porque aqui eu vou conseguir me destacar, aqui eu vou conseguir, de fato, ter esse protagonismo. Legal. Que a pessoa pode ser, que a pessoa é capaz de tudo. E a gente precisa realmente dizer que a pessoa com deficiência é capaz. E eu agradeço muito meus pais novamente, enfatizo essa questão, porque a gente precisa conceder a todos essa questão de que todos nós somos capazes, independente do tempo diferente, todos nós podemos alcançar os nossos sonhos e objetivos. Uau, show, que legal. E é emocionante ver essa sua história, viu, Thiagão? Isso fica bem sensível, até a conversa, né? Fico um pouco emocionado aqui ouvir tudo isso. Porque ele vive, né, o que ele fala, então é muito mais fácil dele transmitir, né? Além do Thiago ter sentido tudo isso na pele, né, durante toda a vivência dele, no nosso cargo fica muito evidente, né, esse desafio que a gente tem em lidar com, às vezes, pais que não acreditam nos próprios filhos. Em pais que, às vezes, estão vivendo um processo de luto, que estão com a dificuldade de aceitar que o filho adquiriu ou que ele tem uma deficiência, né, que ele já tem uma deficiência congênita, e que isso acaba fazendo com que eles fiquem em casa o tempo todo, né? Não tem convivência com outras pessoas, com ou sem deficiência, né? Fica sempre no mesmo ambiente como a casa, ou às vezes a escola, onde ele não tem tanto contato com outras pessoas, em núcleos de apoio. E a gente vê muita gente com tanto potencial, que é um potencial que não é explorado. Que não é explorado. Sim. Tanto que quando a gente recebe os alunos, né, no comitê, é muito comum a gente receber pessoas que você sente no semblante dela que ela tem uma autoestima baixa, que ela não se enxerga como parte da sociedade. Só que quando ela chega lá dentro do comitê e vê que tem tantas pessoas com condições parecidas com a dela ou muito diferentes, mas que passam por dificuldades semelhantes, e lá dentro eles não recebem esse olhar de preconceito que eles têm do lado de fora, ali é um momento assim, de libertação para muitas pessoas. Lógico, algumas é um processo um pouco mais devagar, tudo mais, porém lá é um outro mundo, sabe? Ninguém olha pro outro com esse olhar de preconceito. Exatamente. Ou de dó, né? Exatamente. Você estar com uma pessoa com deficiência no metrô, uma pessoa que tem deficiência tem muito mais propriedade para falar. Sim. Mas só de você andar com uma pessoa junto com deficiência no metrô, por exemplo,
você olha pros lados, você vê as pessoas olhando diferente. Você vê as pessoas, tipo, às vezes cochichando, né? Tipo, com aquele olhar um pouquinho de chacota ou às vezes até de nojo. E, cara, lá dentro, você viver assim com as pessoas, você percebe que no final somos todos seres humanos, sabe? Olha a importância dos dois aqui hoje, né? Não só como profissionais que vão falar, né, sobre os temas que vocês têm que falar com a gente aqui, mas também como pessoas motivadoras, né? Dos pais, das pessoas com deficiência, nós, professores, profissionais de outras áreas que não trabalham lá no CPB, que não estão atuantes o tempo inteiro com esse público. E olha o papel de vocês dois aqui hoje, né? De quem está ouvindo isso tudo aqui, o quanto isso é importante, né? Levar toda essa informação, saber toda essa condição, tudo que acontece dentro de como uma pessoa, o Thiagão colocou o relato dele aqui, eu fiquei emocionado. Eu fiquei, imagine tantas histórias, né? Que tem centrais, tem lá dentro do CPB e não só no CPB, né? Espalhados aí por todo o mundo. As dificuldades, né? E até mesmo sobre isso, eu queria até mesmo que vocês falassem um pouquinho, né? Dentro lá, trazendo um pouquinho para dentro da realidade do CPB, já que você colocou também, o Andrezão, qual que a modalidade que vocês enxergam lá dentro do CPB que é a mais difícil, assim, para trabalhar com a pessoa com deficiência? Tem mais barreiras, digamos assim. Tanto acho que quando ela chega, como também ao longo do período de desenvolvimento, assim, qual que tem mais dificuldade para eles se adaptarem, né, para eles conseguirem irem se desenvolvendo? Olha, difícil de falar, cara. É difícil responder essa pergunta. Porque, num geral, a vida fora do CPB é muito parecida, assim, né, para as pessoas com deficiência, né? Porém, quando ela chega ali no esporte, poxa, aquilo lá às vezes é uma libertação para a pessoa. Então, eu acho que eu não consigo ver uma modalidade que seja mais difícil de trabalhar. A parte difícil de trabalhar com esporte paralímpico é essa parte... burocrática? Não burocrática, mas... De conscientização. A parte social de conscientização. Dos pais enxergarem o quanto aquilo vai ser importante para a pessoa, né? Esse é um grande desafio. Acho que é legal vocês trazerem também, porque talvez na ótica das pessoas elas talvez não estejam entendendo, porque eles não chegam lá e escolhem, né, a modalidade que eles querem. Vocês têm uma análise ali de qual que se encaixa mais. Eles podem também vivenciar outras, né, mas tem já uma predisposição para alguma modalidade. Então dá para explicar um pouquinho sobre isso para a galera entender. E é até bacana comentar, vocês falaram qual modalidade seria mais difícil, mas... Até a dinâmica estrutural do projeto permite que essa criança passe por todas as modalidades até uma certa idade, para que a gente possa perceber e visualizar qual modalidade ela vai ter um potencial para vir a ser atleta. Então, ela vai conseguir vivenciar, vai conseguir explorar e ter o seu repertório motor trabalhado em diversas modalidades. Até uma certa idade, depois a gente já direciona para as modalidades que ela pode vir a competir. Então, a própria dinâmica estrutural do projeto permite que ela tenha e vivencie todas as atividades que a gente oferta. Isso. Bacana. Justamente, no esporte paralímpico a gente tem uma coisa chamada classificação funcional. Então, cada modalidade ela vai citar deficiências específicas. Né? Uma pessoa, por exemplo, com paralisia cerebral não vai poder praticar um judô de maneira competitiva, né? Porque o judô seria voltado para cegos. Então, quando os alunos têm menos de 18 anos, eles podem passar por todas as modalidades que ele puder, né, para ter toda essa vivência, conhecer modalidades novas. A partir dos 18, aí sim ele é direcionado apenas para onde ele seria elegível. Né? Eu acho que é legal também eles trazerem um pouquinho das modalidades que vocês têm mais proximidades, estão inseridos dentro do CPB, e explicar pra galera como que funciona, né, como que pratica, como é que joga, né, porque tem gente que às vezes não conhece, principalmente o para-badminton, né, tem gente que talvez não saiba o que o para-badminton, ele é um esporte muito praticado mundialmente, apesar no Brasil a gente não conhecer tanto, ele é um dos principais esportes da Ásia. E lá os campeonatos são muito fortes, tem um investimento muito alto. O material também ele costuma ser um pouco mais caro, né? É uma peteca feita de penas de ganso, que
onde as penas não são arrancadas de gansos vivos, é importante enfatizar. Deixa claro. Exatamente. Porque a pena do ganso, se você puxa ela enquanto a pena ainda está viva, enquanto a pena não está morta, ela vai vir cheia de inervação e ela apodrece com facilidade. Quando ela cai naturalmente, ela já não possui mais inervação e ela não perde qualidade. Olha isso. Caraca. Então, e ajuda muito na aerodinâmica. Para você ter noção, o recorde de velocidade de uma peteca que um profissional já executou foi mais de 400 km por hora. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. É muito rápido. É muito rápido. Muito, muito rápido. E no para-badminton, né, a gente possui 6 classes funcionais paralímpicas, que isso é importante explicar porque é uma modalidade voltada para deficiências físicas. Então tem classes para cadeirante, classes para pessoas com deficiência em membros inferiores, membros superiores e nanismo. A nível nacional, em alguns países, como por exemplo o Brasil, a gente também tem a classe SI7, que seria uma classe voltada para pessoas com deficiência intelectual. Porém, ainda não foi aprovado pelo Comitê Paralímpico Internacional. Por isso que a gente não vê em Paralimpíadas pessoas com deficiência intelectual praticando ali. Uhum. Vamos lá agora o Thiagão. Bom, é legal explicar, o futebol PC ele é uma modalidade voltada para paralisados cerebrais, mas também contempla pessoas que sofreram acidentes, né, cerebrais e adquiriram algumas sequelas motoras. Então, pessoas que tiveram AVC também são contempladas no futebol PC. Eu também tive uma experiência bem bacana como professor auxiliar no CPB, no futebol de cegos, que é uma modalidade assim que fascina muito. Sim. Né? É muito legal acompanhar o jogo, né, e poder ver, caramba, ele consegue fazer isso. Então o futebol de cegos também tem toda uma dinâmica que faz com que o atleta possa realmente conduzir a bola, possa finalizar a bola, e é um jogo muito bacana de acompanhar. E eu costumo dizer que o futebol PC é a porta de entrada para o movimento paralímpico. Hoje nós vemos muitos atletas oriundos do futebol PC que estão no atletismo, já competiram em Jogos Paralímpicos, então é muito legal ressaltar que o futebol PC, mesmo não estando no quadro paralímpico hoje, ele atua como peça fundamental para que a gente possa formar mais atletas, né? A gente vê o Matheus Evangelista no atletismo, o Fábio Bordignon no atletismo, o Emanuel Vitor, o Vinícius na Petra. Então são atletas hoje referências em suas modalidades que tiveram a sua introdução através do futebol PC. E aí uma dúvida também bacana que a gente pode esclarecer aqui no podcast é sobre a paralisia cerebral. As pessoas às vezes me param na rua e falam, ué, você tem deficiência? Porque é uma deficiência um pouco imperceptível, é de difícil visualização. Então é importante explicar que a paralisia cerebral é uma deficiência que tem uma ampla, né, classificação. Então tem níveis de suportes muito amplos. Então desde o nível 1 até o nível 5. O nível 5 a gente fala que é um paralisado cerebral severo, que ele não tem movimento tanto dos membros superiores quanto inferiores. E aí o nível 1 e o nível 2 é algo mais leve, ele tem uma diplegia, uma hemiparesia, que consegue marchar ali de uma forma totalmente, né, claro que alguma condição ali, mas consegue marchar e correr e andar tranquilamente. Tem um episódio que eu esqueci de comentar, mas é que atrelado ali ao meu processo de reconhecimento, e na minha vida, que impactou e ressignificou a minha vida, e ressignifica até hoje, que foi um acidente. Quando eu tinha 2 e 3 anos, tava toda a minha família na praia, era um momento festivo, e uma linha de pipa cortou meu pescoço. Meu Deus! Eu tomei 30 pontos no pescoço. E foi um desespero muito grande. Um desespero muito grande. E aí A gente cortava o dedo já. Aí meus pais, foi aquela correria toda para levar pro hospital, enfim. Deu tudo certo, graças a Deus eu tô aqui para contar essa história. Mas a médica olhou para minha mãe e falou: o seu filho não morreu por 1 centímetro, e ele não morreu também porque ele tem grandes coisas a construir nesse mundo. Até arrepiou. E isso eu gravo até hoje. E a gente nota como propagar o esporte paralímpico é benéfico,
porque a gente leva uma palavra de incentivo, a gente consegue mostrar que o esporte sim é uma ferramenta de transformação social, a gente também consegue conscientizar os pais sobre a potencialidade dos seus filhos. Então a gente precisa valorizar e reconhecer o esporte paralímpico como essa potência nacional e mundial também. Nossa, Thiago, cara, eu acho que você veio para impactar também. Cara, que bacana ouvir tudo isso. O André tava falando de uma coisa assim, que eu trabalho com pilotos de automobilismo e, cara, eu trabalho muito com eles a parte cognitiva, né? Essa parte de tempo de reação. Aí você falou uma questão sobre 400 quilômetros, velho. 400 quilômetros, meu. Cara, é muito rápido, velho. É muito rápido. E aí, dentro disso tudo, né? Eu queria saber um pouquinho até mesmo, como que vocês, lá no CPB, vocês trabalham essa parte psicológica, claro, sim, essa parte cognitiva, tanto com os atletas de alto rendimento, mas também com o pessoal da escola de esportes, sim, né? Como é que funciona tudo isso? Você tem um setor específico lá que vocês trabalham? Isso, a gente tem o trabalho de iniciação, né? Que são aqueles que tiveram pouco contato com o esporte ou que têm pouco tempo ali de contato. Aqueles alunos que a gente identifica que tem um potencial para competir, né? Para subir um pouco de nível, a gente leva para o sistema de aperfeiçoamento, que é onde a gente vai ter um treinamento um pouco mais especializado. Se você já trabalhou com atletas de um maior rendimento, né, que faz uso de periodização, treinamento físico, treinamento técnico, treinamento tático, é bem dessa forma. Passou do período de aperfeiçoamento, aí já chega a transição. Transição que é a última etapa antes do alto rendimento. Aí sim o atleta já vai começar a ter um volume de treino maior, uma frequência maior, já se aproximar muito do alto rendimento, para aí sim, quando ele está preparado, ele vira plenamente um profissional. Mas, assim, basicamente, o que você vê um atleta de alto rendimento convencional fazendo, o atleta paralímpico também realiza. Uau. Também realiza. Muito louco, velho. Só para dar uma opinião sobre essa pauta, é importante a gente dizer que esse projeto é um projeto pioneiro a nível mundial. Em janeiro eu visitei o Comitê Paralímpico de Portugal e aí eu expliquei um pouquinho mais sobre a Escola Paralímpica e eles ficaram encantados, porque não ocorre dessa forma. O comitê ele concede aos clubes esse desenvolvimento. E aqui no Brasil, o Comitê Paralímpico trouxe essa perspectiva do próprio comitê, desenvolveu um projeto para captar mais pessoas e também contribuir e agregar com os clubes paralímpicos, com as entidades paralímpicas. Então é um projeto pioneiro, a gente precisa valorizar de fato e reconhecer, porque comumente os atletas paralímpicos eles conhecem os esportes já com uma certa idade. E a gente precisa mudar esse paradigma, a gente precisa trazer o esporte para as crianças e jovens, porque nós precisamos renovar. O Daniel Dias, ele não durou para sempre. Hoje nós temos o Gabrielzinho, que pode construir uma carreira ainda melhor do que o Daniel Dias. Então a gente precisa desse ciclo de renovação para conseguir fazer com que o Brasil esteja cada vez mais à frente. E o presidente deu a meta. Esse ano, no próximo ciclo, a gente tem que bater a China. Esse é o nosso objetivo. Vencer. Ele deixou bem claro no Prêmio Paralímpico essa questão. Que legal, vamos ousar. Que legal. Eu acho bacana também, já trazendo nessa perspectiva que você trouxe, a ideia do esporte paralímpico e o esporte convencional, né? As Paralimpíadas e as Olimpíadas, né? Por que tem essa diferença? Porque a gente percebe, né? Umas são transmitidas nas emissoras, né? Nas emissoras mais famosas, e a outra não, né? E a gente sabe que uma é bem mais vitoriosa que a outra. Sim. Então, explica pra gente um pouquinho dessa relação, né? Como que é a relação nessas duas vertentes, e também o que vocês acham que precisaria melhorar ainda, né? Para que vocês pudessem ser mais valorizados. Pô, vocês não, né? Nós como um todo, né? Porque eles estão falando de Brasil acima de tudo. Sim. Né? Olha, infelizmente a gente vê o esporte, no geral aqui no Brasil, sendo desvalorizado, né? Isso já não é de hoje. E quando se trata ainda das pessoas com deficiência, onde as pessoas ainda carregam preconceito, onde elas não querem se envolver nessas pautas, aí a gente vê a audiência caindo mais ainda, né? Como você citou, o quadro de medalhas paralímpico foi infinitamente maior do que o olímpico,
né? A gente teve... Foram 89 medalhas? 89 esse ciclo, medalhas. Paris? 89 medalhas contra 20 do Olímpico. 20 e pouco. Né? E mesmo assim a gente vê que as emissoras, né, elas fazem as pesquisas, elas veem o que vai dar mais audiência e elas realmente transmitem aquilo que vai dar mais audiência. A gente teve 4 canais da Sport TV para transmitir os Jogos Olímpicos, enquanto um canal transmitindo Paralímpico. É uma pena, velho. Eu acho que essa questão da visibilidade é muito mais além. Uhum. Eu acho que é uma questão enraizada ali sobre o próprio capacitismo, né? Só para explicar, galera, o capacitismo é discriminação direcionada à pessoa com deficiência. Então nós precisamos combater o capacitismo em todas as esferas sociais. E eu acho que todo esse movimento de medalhas, de trabalho que o comitê vem construindo, vem cultivando, vai fazer com que nós tenhamos essa compreensão de que como é importante transmitir e ter uma equidade entre o olímpico e paralímpico. Eu acho que gradativamente a gente vai conseguir levar à grande mídia essa perspectiva de que a gente precisa dar mais visibilidade aos atletas paralímpicos, porque sim, eles trazem muito resultado. E a gente precisa acreditar no esporte paralímpico. Mas é todo um trabalho de luta anticapacitista que a gente precisa também trazer. Sim, sim. Concordo totalmente. Acaba sendo numa linha parecida quando o Estado tenta combater a violência no futebol. Como você quer acabar com a violência no futebol se a violência está enraizada na sociedade? Sim. Mesma coisa na questão do capacitismo. Os atletas exatamente. também transmitem isso para os torcedores. Exato, exatamente. Então é uma coisa que assim, já está enraizado nas pessoas. Então a gente não consegue tirar isso de uma esfera específica se a gente não combate isso na sociedade. Sim. Tudo é um reflexo. Tem alguma modalidade, ou até mesmo, né, voltando um pouquinho ao assunto, alguma coisa que nós como profissionais podemos, né, já até mesmo nós que não trabalhamos lá no CPB, não trabalhamos com modalidade paralímpica, que a gente pode iniciar daqui por diante, ouvindo esse podcast, né, ouvindo essas informações que vocês estão trazendo para nós, que a gente pode já começar a fazer a partir de hoje, né? Algo que a gente pode falar, vamos fazer isso aqui porque vai motivar as pessoas, vai dar força, vai dar apoio, vai dar seguimento ao que vocês estão fazendo lá dentro. Sim. E só para complementar, tipo, como as pessoas com deficiência que estiverem assistindo o podcast, como que elas conseguem acessar o CPB? Né? Por onde, qual o caminho, se elas podem ou não ir lá diretamente, se elas podem visitar pelo menos, caso elas não sejam elegíveis, né? Explicar um pouquinho também essa questão Quer começar? Pode começar. Eu acho que, como profissionais, a gente primeiro precisa ter esse acolhimento. Primeira coisa é saber respeitar a pessoa com deficiência e tentar buscar explorar a potencialidade dela. Porque eu já vi muitos casos onde o professor ele já assume que pela deficiência do aluno, eu acho que ele não vai conseguir fazer esse movimento. Eu acho que ele não vai conseguir fazer essa repetição. Então ele nem sugere, ele não instiga, não tenta fazer aquela provocação, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa a gente precisa acreditar. A gente não pode sair achando que alguém consegue ou não fazer alguma coisa. Você tem que provocar ela para tentar fazer. Se ela não conseguir, não tem problema. A gente tenta algumas coisas e a gente não consegue às vezes. Normal. Só interrompendo um pouquinho, os meus pais sempre cantavam a música Quem Acredita Sempre Alcança. Nossa, que especialmente na minha infância. E tem outra música que os meus pais comentavam, ali como eu tenho uma deficiência motora ali no membro superior, eu tenho um tempo específico para amarrar o tênis ou abotoar a camisa, né? E aí até no processo de aprender a andar, eles cantavam uma musiquinha assim, primeiro o calcanhar, depois o pé, primeiro o calcanhar, depois o pé. E eu tenho isso comigo até hoje. Então, para realmente ressaltar essa importância da gente ter esse movimento todo de inclusão, de saber respeitar o tempo de cada um. Volto a falar do Renato Russo, né? Volto a introduzir mais uma música que o Renato Russo ele falava, né? Temos nosso próprio tempo. Nossa. E a gente precisa aprender que as pessoas têm o próprio tempo delas. E precisa respeitar esse tempo. Sim. Para aprender de fato o que é inclusão.
eu vejo que hoje a inclusão é uma utopia no Brasil. A gente não tem espaços acessíveis, eu acho que é muito difícil. Até mesmo as pessoas, quando vão visitar o CPB, ficam encantadas, porque a gente não tem um lugar que forneça tanta acessibilidade quanto o Comitê Paralímpico hoje. É muito difícil a gente conseguir ofertar espaços de vida. Até a gente pode comentar sobre esse processo de municipalização, de levar as atividades paralímpicas aos céus. É mais uma ideia da gente conseguir levar para outras regiões algo que ficava muito centralizado no comitê. Então, isso é todo um processo para conseguir massificar o esporte paralímpico, mas trazer a ideia de inclusão, equidade e de acolhimento, que é fundamental para que a gente possa trabalhar a pessoa com deficiência. Porque a gente fala, a gente tem que acolher, mas como a gente vai fazer esse acolhimento? Os profissionais estão preparados para recebê-los? Então, o Comitê Paralímpico hoje tem todo esse trabalho de atenção e de visualização para conseguir capacitar todo esse ecossistema que engloba a pessoa com deficiência. Então, isso é muito importante a gente trazer para cá. Sim. E só agora, se vocês conseguirem mirar, como que as pessoas conseguem, né, acessar o CPB? Sim. Quais são os critérios? Bom, no site do CPB, a gente lá tem todo descrito os projetos e os locais onde as atividades são ofertadas. Então, se você entrar lá no site do comitê, tem uma aba... Embaixo, né? Nosso editor vai dar um suporte. A gente tem as abas que a gente tem a localização de cada um dos centros de treinamento, né? Centro de treinamento, centro de referência, os CELS também que possuem atendimento. Como o André citou, é muito importante a gente levar essa compreensão que a gente precisa acolhê-los de uma forma assertiva. E aí o Misael falou, como que os profissionais que não têm essa compreensão podem recebê-los, né? Eu acho que realmente ter essa perspectiva de trabalhar com qualquer tipo de pessoa sem discriminação. E aí a gente vai introduzindo e vai trabalhando, lapidando essa questão da iniciação esportiva, e depois a gente pode ir encaminhando para alguma associação específica que trabalha em prol da pessoa com deficiência. Hoje a gente já tem alguns trabalhos que algumas APAES, por exemplo, realizam para as pessoas com deficiência intelectuais. Temos a Special Olympics, que ela não entra como um esporte paralímpico, mas como esse processo de inclusão, como esse processo de acolhimento à pessoa com deficiência, é essencial que a gente busque não só o esporte paralímpico, mas associações que prezam em receber a pessoa com deficiência. É fundamental que é uma hipérbole, né? Eu acho muito difícil a gente alcançar, mas um dia a gente vai ter em todas as escolas municipais atividades paralímpicas, a gente vai ter em todos os espaços de vida pautas voltadas e direcionadas a todos os públicos, que é fundamental para a gente massificar o esporte paralímpico e para a gente trabalhar a compreensão da sociedade em geral. Só voltando um pouquinho na questão dos profissionais, eu citei, né, que às vezes os profissionais costumam não acreditar em alguns alunos, e queria trazer um ponto, pode ser um pouco polêmico, se alguém quiser debater, mandar uma mensagem no Instagram, mas eu já vi muita pessoa com deficiência não acreditar em si durante as aulas também. Como ela não teve muitas referências, não teve contato com outras pessoas com deficiência, ela acha que ela não consegue fazer diversas coisas. E às vezes você tem que realmente respeitar o tempo da pessoa, dela entender que ela consegue da forma dela, né? Citando um exemplo meio básico, assim, né? Tive uma vez um aluno com paralisia cerebral, e ele tinha um pouco de limitação também no braço dominante. E eu pedi para ele fazer um movimento, e ele disse para mim que não conseguia. Mas ele não tentou ali, né, na minha frente. Eu falei, bom, tudo bem. Aí batendo peteca ali com ele, uma hora eu falei, eu vou tentar jogar essa peteca mais no fundo, ver se ele pega. Aí eu mandei a peteca assim, ele puff, bateu. Aí, você me falou que você não conseguia fazer esse movimento, né? Você tá vendo?
Aí ele, nossa, professor, sei que ela nunca tinha tentado, tal, achei que não conseguia. Eu falei, então você tem que experimentar, cara. Não tem medo de experimentar e de descobrir se você consegue ou não. Né? Porque muitas vezes... Mas isso a gente percebe, né? As pessoas com deficiência, elas estão muito condicionadas a falar que não conseguem. E a gente consegue explicar isso com a falta de estímulo dos profissionais. Então, se a gente conseguir construir uma rede que incentive essa pessoa a ter uma vida mais ativa, a buscar uma qualidade de vida, a gente vai fazer com que as pessoas tenham essa compreensão de que elas são capazes. Mas tudo isso é um trabalho de formiguinha. Que legal. Eu acho que gradativamente a gente vai alcançar isso. De todos, né? Que bacana. Todos os profissionais, como também das pessoas, dos pais, né? Como vocês disseram, ou dos responsáveis. Então é um trabalho coletivo. Mas que vai dar bom. Com certeza vai dar certo. E assim, eu queria saber de vocês... o que o esporte, né? Vocês como profissionais aí... O que dentro desse período que vocês estão atuantes aí na área... onde o esporte paralímpico já levou vocês? O que ele trouxe de bom para vocês aí? Olha, cara, eu sinto que o esporte paralímpico ele mudou a minha vida completamente, sabe? Tipo, me deu um propósito, assim, um motivo para eu levantar da cama todo dia e, tipo, tá batalhando por alguma coisa que realmente fizesse sentido, sabe? Tipo, foi uma causa que eu olhei e que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero lutar na minha vida agora, né? Então, eu brinco que, assim, eu trabalho, mas não tanto. Porque quando você gosta, assim, de verdade, você vê um propósito, muitas vezes muitas pessoas questionam pra mim, cara, mas pra quem não sabe, eu demoro 2h30 pra chegar no trabalho. Quando tem trânsito, 3 horas. Olha as histórias dos profissionais, e gente. Pra voltar é a mesma coisa. Então tem dias que eu gasto 6 horas de transporte público. E muita gente fala pra mim, nossa, eu não conseguiria fazer de jeito nenhum. E eu digo que, cara, é isso que move, sabe? Você tem um propósito. Você sabe por que você tá gastando 6 horas no transporte público num dia. E aquilo acaba não sendo tão pesado, sabe? Mas a minha relação com o esporte, assim, a minha vida inteira, eu sempre amei esporte, sempre gostei de praticar diversos esportes diferentes. E na minha época de ensino médio, de faculdade, eu gostava muito de festa, né? Comecei a gostar bastante de bebida também. E o esporte ele me ajudou também a começar a cuidar da minha saúde, né? Eu atualmente sou atleta de flag football, que eu estou há 3 anos já competindo. E foi a partir daí que eu realmente comecei a cuidar da minha saúde para ter uma performance melhor, né? Então o esporte, assim, eu não sei do que seria da minha vida sem o esporte, tanto pessoal quanto profissional. Caraca, tá aí um nome dentro do esporte que eu nunca tinha ouvido, Caio. Como é o nome? Flag Football. Você vai começar a ouvir um pouco mais porque ele vai entrar para as Olimpíadas de 2028. Pô, já estão sabendo aqui agora, tá, gente? Eu não sabia primeira mão. Eu já sabia. E assim, depois vai entrar aqui o Instagram dos dois. Sim, dê uma olhada lá, bem bacana o trabalho deles. Acho que deve ter alguma coisa lá já abordando lá do esporte, né? Com certeza. Bacana. Com certeza. Pode ir lá, Thiagão. Então, eu tive a minha iniciação esportiva no esporte paralímpico em 2012. E o meu primeiro treinador, ele falava assim para todos os atletas: quando vocês se tornam a ser atletas paralímpicos, vocês automaticamente se tornam agentes propagadores no movimento paralímpico. Então, eu tornei para mim essa missão de vida. Desde os meus 13 anos, eu divulgo o esporte paralímpico. Para onde quer que eu vá, eu falo de como o esporte impactou a minha vida. Eu fiz EDEC de esportes ali com 15 anos, 16 anos, e eu apresentei no TCC sobre o esporte paralímpico e todo mundo, ué, você é atleta? Eu falei, sou. Aí todo mundo duvidava. Eu ia com o uniforme do SESI, que eu fui atleta do SESI Suzano, a galera, ué, você é atleta do SESI Suzano? Você faz o quê? Eu falo, futebol PC. Você tá mentindo? Aí eu falava assim, Deus. Eu tava lá no Rio Grande do Norte, por exemplo. Você tava lá mesmo, competindo? Aí eu mostrava as fotos e a galera, nossa, é verdade e tal. Porque essa questão de dificuldade de associar a pessoa com deficiência nesse patamar de protagonismo. E olha que nível que chega, você tem que comprovar, né? Exatamente. Não, comprova aí. Se você não tiver comprovação, você não é não. Caraca, como pode? E aí as coisas foram acontecendo muito rápido pra mim. Em 2015 eu disputei as Paralimpíadas Escolares e fui atleta de destaque da competição. Fui vice-artilheiro e ganhei a minha primeira bolsa atleta. Que da hora. Aí eu olhei para meus pais e falei, olha,
eu posso ganhar um dinheirinho aí, posso construir minha carreira profissional através do esporte paralímpico. E aí joguei no Corinthians, joguei no Santos, cheguei à seleção de jovens em 2017, fui vice-campeão, perdemos para a Argentina na final, infelizmente. Os hermanos. Infelizmente. Mas em 2018 a gente foi campeão mundial lá na Espanha. Olha e só. foi a minha principal competição. E através dela eu consegui realmente ter um destaque a nível nacional na modalidade. E aí em 2023 eu fui eleito membro do Conselho Nacional. Então hoje eu represento os atletas nacionalmente. E esse ano o André me ajudou muito. Eu fui eleito membro do Conselho Internacional. Não, bater palma pra esse cara, velho. Isso é louco. Obrigado, André. Top, parabéns para os dois. Ele me ajudou muito no processo seletivo, né, dessa eleição. Eu fui eleito, então hoje eu represento nas Américas o futebol PC. Então eu tenho esse trabalho de levar, por exemplo, o futebol PC para o Uruguai, né, para o Paraguai, para a gente poder realmente propagar os benefícios do futebol PC. Que legal. Que bacana. Nossa, acho que cada vez mais a gente vai falando, nossa, esse é o caminho, né? É isso que a gente tem que fazer, porque olha quantas coisas positivas a gente conseguiu extrair daqui, né? E claro, a gente conhecia um pouquinho de vocês, mas só num bate-papos mais específico, com perguntas mais específicas, pra gente conseguir chegar, né, nessas respostas. Tem alguns outros títulos que eu não comentei. Eu fui tricampeão paulista, eu fui bi-brasileiro. Tem alguns outros títulos, né? Que da hora. Só pra registrar, Tipo, né? o seu quarto de medalha e troféu não cabe, tem que ser um lugar específico. Assim. Tem uma mesinha lá que a gente guarda as medalhas. Final do nosso podcast, a gente queria fazer algumas perguntas rapidamente aqui. É um bate-pronto, tá? Vocês respondem se sim ou não, os dois respondem, fiquem à vontade, tá? Se quiser pontuar alguma coisa também, fiquem à vontade aí também. Beleza. Fechado? Combinado. Fechou. Vamos lá. Daniel Dias ou Gabrielzinho? Cara, Daniel Dias, por tudo que ele construiu até hoje, todo o legado que ele tem e o trabalho social que ele faz. Porém, Gabrielzinho, você tem um baita potencial pra superar isso, hein? E só quem tem a ganhar o esporte paralímpico. Então, vamos pra cima. Quero ver superar. Daniel Dias pelo pioneirismo. Boa. CPB ou COB? Cara, que é clubismo, cara. CPB. CPB. Traz muito mais resultados. André ou Thiago? No esporte paralímpico é o Thiago. É o Thiago. Não tem como competir ainda. Thiago? Lógico. É lógico. Essa aqui eu acho que é importante. Eu acho que é legal vocês dois posicionarem também, que vai na veia assim, do brasileiro. Ayrton Senna ou Carol Santiago? Nossa, é bem difícil, cara. Cara, é difícil, hein? Eu não sei de nada, se vira. Rápido. Perguntei primeiro, né, galera? Cara, Carol Santiago. Vamos. É isso, Thiagão. Ayrton Senna, mas a Carol Santiago precisa ser mais reconhecida e a gente precisa que visibilidade chegue, né? Quem sabe ela vem, né? Exato. Quem sabe? Que da hora a sua resposta. Futebol PC ou para badminton? Para badminton. Para badminton, tá ali no... Para badminton. Olha a intriga. Futebol convencional ou esporte paralímpico? Esporte paralímpico, fácil. Esporte paralímpico. Fácil. Tomar uma cadeirada ou perder uma final paralímpica? Toma uma cadeirada. Tomar uma cadeirada. Onde quiser. Escola paralímpica ou alto rendimento? Escola paralímpica. Escola paralímpica porque sem um projeto de iniciação, a gente prejudica o futuro do alto rendimento. Então, escola paralímpica. Escola paralímpica. As duas últimas. Café ou cerveja? Cerveja. Café. Cerveja. Ó, a última. Trabalhar no CPB ou em projetos sociais? Olha, ambos têm seu valor imenso, mas amo trabalhar no CPB. CPB. Eu amo trabalhar no CPB, mas um dos meus grandes sonhos é construir a minha associação. Que da Que vai dar hora, certo. olha só. Aí, ó. Soltos para viver. Aí, ó. Que da hora, tem o nome do Souto, verdade. Olha só. Pra quem ainda não sabe, Thiago Souto, Andrezão, como tá no seu Instagram? André PRKP. Vai estar aparecendo aqui embaixo. Aparecer aí pra facilitar. vocês, tá bom?
A gente queria agradecer vocês dois pela essa troca, pela essa riqueza de informação que vocês passaram para nós, também nossos telespectadores aí. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Obrigado, tá? Esperamos vocês outras vezes aqui pra gente trocar essas informações de novo. A gente queria também agradecer muito o espaço, né? Porque a gente sabe como muitas mídias não dão abertura para o esporte paralímpico, né? Então acaba sendo exceção, então a gente agradece muito pelo espaço aqui, deixar a gente, né, propagar ainda mais a nossa palavra aqui. Valeu. Eu agradeço demais o convite e é isso, gente. Eu espero que nós tenhamos cada vez mais uma sociedade mais inclusiva, mais equânime e que nós tenhamos cada vez mais adeptos do movimento paralímpico. Show, é isso. A última coisinha, rapidinho. Os dois, em pequenas palavras. Qual é a missão de vocês dois? Cara, fazer com que o esporte paralímpico não seja mais... Seja comum como o esporte... Como o esporte convencional. Sim. Que as pessoas não olhem com tanta indiferença ou que elas não precisem, né? Que elas já nasçam acompanhando, já seja normal de ver na TV, que as pessoas não tenham essa estranheza mais de nossa, o que é isso aqui? Ah, esporte paralímpico, legal, vamos conhecer. Não, que a pessoa já entenda pela vida dela como ela entende de futebol. Legal. Boa. Minha grande missão de vida é ajudar pessoas. Da hora. Show. E é isso aí. É isso, eu também quero agradecer, né, a presença de vocês, porque de fato, cada dia mais a gente vai percebendo que existem excelentes profissionais na educação física, isso deixa a gente muito feliz, né, porque tem muita gente que não fala bem da gente, né, e a gente mostra que não, muito pelo contrário. Nós falamos aqui quase 1 hora, né, olha a riqueza de informações. Não falamos mal de ninguém. E é isso, né, então... Prazerzaço ter vocês aqui com a gente, espero que vocês retornem, né, em breve. Sim, a gente traz outros temas, outras pautas, né? Gratidão total. Muito obrigado. Já aproveita pede pra galera lá, ó, compartilha, né? Galera pessoal, compartilha muito, assistam, manda pra galera. Conhece pessoa com deficiência, cara, manda pra essa pessoa também. Se você tem uma deficiência, vamos procurar os esportes, vamos procurar os nossos atendimentos, procure o site do CPB, porque a gente tem uma infinidade de possibilidades. Né, projetos nacionais e municipais estão à sua espera. Boa, valeu. Inscreva-se no canal, curte, ativa o sininho e é isso. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Top.